sejam bem-vindos a mais um Ambiental Podcast. Hoje estamos recebendo o professor Dr. Milton Fernandes, do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Sergipe. Pesquisador na área de serviços ecossistêmicos e valoração do dano ambiental. Então, tendo justamente uma ligação com o podcast passado, né? Professor, seja bem-vindo, né? Fique muito à vontade, não estamos em sala de aula, mas tenho certeza que é um momento de muita troca e muito conhecimento. Obrigado, Roberto, pelo convite, né? Então, eu espero, nesse podcast, né, fazer alguns esclarecimentos do que é serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, né? Como é que os pagamentos por esses serviços podem ajudar a preservar, né, o meio ambiente. Então, muito obrigado pelo convite. Será um prazer participar desse podcast. Então, já que você falou, a gente precisa fazer algumas definições, né, para a população em geral que está nos assistindo. Serviços ecossistêmicos, o que seriam? Serviços ambientais, o que seria? Ou melhor, o que seriam? Então, a gente vê muita, né, pessoal utilizar como sinônimos, né, mas vamos pensar da seguinte forma. Primeiro, definindo o que são serviços ecossistêmicos, né? Então, serviços ecossistêmicos são serviços e bens que os ecossistemas prestam gratuitamente. Então, por exemplo, quando você tem a vegetação, por exemplo, está sequestrando carbono, isso ajuda a manter a estabilidade climática, né? Ele está fazendo um serviço ecossistêmico, tá? É uma coisa que o ecossistema está prestando e fazendo gratuitamente. Quando é que se torna um serviço ambiental? A partir do momento que um homem pega uma área degradada, tá? Ele faz um reflorestamento ou coloca uma vegetação nativa e essa vegetação começa a sequestrar carbono, aí passa a ser um serviço ambiental. Ou seja, serviço ambiental é todo serviço ecossistêmico, né, que existe uma influência do homem. Quando é uma coisa que não tem influência nenhuma do homem, é serviço ecossistêmico. Quando o homem faz alguma ação para gerar esse serviço ecossistêmico, ele é um serviço ambiental. Então, quando há interferência do homem, a gente tem os serviços ambientais. Sem a interferência, seriam os serviços ecossistêmicos. Mas, professor, vamos esclarecer melhor, já que muitas das pessoas que não estão nos assistindo não conseguem compreender de forma bastante esclarecedora como seriam esses serviços ecossistêmicos. Assim, compreender como a natureza, assim falando, como o meio ambiente fornece gratuitamente esses serviços. Que serviços seriam esses, né? Assim, a gente passou muito tempo sem falar nem de meio ambiente, e agora a gente fala de serviços ecossistêmicos. Eu tenho certeza que muita gente não tem noção, professor, o que seria isso, né? Porque assim, há muito questionamento, há uma responsabilidade civil, indenização, mas o que seria isso? Vamos falar de uma forma bem simples, né? Então, a gente necessita do oxigênio para respirar. Quem é que produz oxigênio? Qualquer tipo de vegetação que faça fotossíntese, tá? Então, isso é um serviço ecossistêmico, tá? Então, a partir do momento, por exemplo, que um homem planta qualquer tipo de vegetação, ela tá gerando oxigênio para a gente, né? Então, isso deixa de ser um serviço só ecossistêmico para ser um serviço ambiental. Então, por exemplo, a água, né? Existe um ciclo da água, né? Então, as bacias hidrográficas, elas para poderem manter a água infiltrando e depois gerando vazão no rio, né? A bacia hidrográfica necessita de ter vegetação, tá? Então, a partir do momento que, né, você tem a vegetação que está infiltrando água e está mantendo água para a gente, isso é um serviço ecossistêmico. Tá? Então, são as duas formas bem simples de a gente definir o que são serviços ecossistêmicos e serviços ambientais. Perfeito. E aí, já que você falou da água, o que é o produtor de água? Então, nós temos a questão, produtor de água é um programa que a Agência Nacional de Águas fez, né, no sentido de priorizar condutas e posturas de proprietários rurais dentro de bacias hidrográficas. Então, a partir do momento que a pessoa passa a ter um tipo de agricultura que ele permite reduzir erosão e produzir maior quantidade de água, ele pode receber um valor em relação
para a adoção dessas práticas. Outro exemplo, né? A partir do momento que um produtor rural ele tem uma nascente, né, que fornece água para a bacia hidrográfica, né, e essa bacia hidrográfica está inserida no programa produtor de água, e ele passa a fazer uma restauração, um reflorestamento na nascente dele para manter a qualidade da água, e ele recebe por esse serviço ambiental que ele está gerando, né, isso é o programa produtor de água da Agência Nacional de Águas. E continuando o assunto, quando a gente fala também de crédito de carbono, descarbonização, o que significa isso? Então, a gente costuma, assim, do ponto de vista acadêmico, né, eu não consigo deixar de falar como sendo professor, né, cara? E aí, academicamente, a gente considera que existem 3 tipos de serviços ecossistêmicos que são definidos, em relação à biodiversidade, em relação às mudanças climáticas, em relação à água. Tá? Então, quando a gente fala crédito de carbono, né, hoje em dia está muito em moda, né? O mercado do crédito de carbono, né, nós temos o mercado privado, o mercado da descarbonização pela Bolsa B3, né? Então, estaria ligado à questão de pagamento de serviços ambientais. Pagamento de serviços ambientais. Você pagar por serviços ambientais que são gerados. Então, por isso que a gente tem essa junção: serviços ambientais, processo de valoração e o pagamento. Crédito de carbono entra numa das modalidades de pagamento de serviços ambientais. Então, a partir do momento que a emergência climática começou a bater na nossa porta, né, apesar do negacionismo, né, a gente vive num mundo que realmente a gente vê que está causando prejuízos financeiros, né? Então, a gente teve que botar na mesa a questão das mudanças climáticas. E uma das alternativas é a geração de crédito de carbono, ou seja, pagar para quem está sequestrando carbono, né, para se manter a estabilidade climática, tá? Então, a gente teve em 2024, finalzinho de 2024, né, a regulamentação do mercado de crédito de carbono. Isso. Né? Porque antes o mercado a gente só tinha um mercado voluntário privado, né? E que era negociado tanto na B3 como de outras formas também. Mas a gente não tinha nada regulado, né? Não existia. Hoje em dia, a grande dificuldade que a gente tem de não ser regulado é que a gente não tem segurança jurídica. Né? Já que o podcast fala um pouco da questão legal, né? Então é muito difícil assim. O que seria crédito de carbono? A gente funciona em forma de contrato. Né? Eu tenho uma propriedade, né? Sei lá, faço um reflorestamento de 140 hectares, por exemplo. Né? Cada hectare sequestra tantas toneladas de carbono. Tantas toneladas de carbono vale, por exemplo, $5 por tonelada de carbono, que é o quanto que se comercializa no mercado privado. Né? E por cada ano eu vou receber 140 hectares vezes $5, né? Que é para cada tonelada de carbono. Tá? E aí eu vou ganhar X. Só que para você... Então você tem uma pessoa que está vendendo o serviço ecossistêmico e uma pessoa que está comprando. Né? Então você tem produtor... Né, gerador de serviço ecossistêmico ou serviço ambiental e comprador usuário de serviço ecossistêmico ou serviço ambiental. E aí o crédito de carbono é uma forma de você estabelecer um contrato de quem está vendendo um serviço ambiental e de quem está comprando. Tá? E você tem uma série de efeitos positivos. Quem está produzindo precisa compensar, porque você tem um teto a ser observado. Você não atinge aquele teto, também. Você precisa comprar. Isso quando a gente fala em termos de países, né? Que tem metas, metas. De acordo com as COPs, né? Exatamente, e a gente vai ter uma COP agora, que é o tema central, é justamente mudanças climáticas. E com certeza a questão da descarbonização. Também, que na verdade a descarbonização ela tem um eixo diferente, né, do crédito de carbono. Né? Que assim, a gente tem a Política Nacional de Descarbonização, né? Então, principalmente empresas como Shell, Petrobras, né? Eles têm, né, compromissos, os consumidores exigem, né, que eles tenham políticas para compensar o carbono que eles estão emitindo. Então é um processo de descarbonização. Exatamente. Né? Então isso... tem várias vertentes disso, né? Tanto do ponto de vista privado como estatal. Né? Só para citar um exemplo, né? Existem 2 resoluções do CNJ obrigando os órgãos de justiça a compensar, né? A descarbonizar, ou seja, compensar as emissões de gases de efeito estufa que eles estão emitindo, principalmente em relação ao carbono. Só para citar um exemplo, né? Tem um projeto de pesquisa, de extensão junto com o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Então, né, vem ajudando eles, né, em todas as práticas. Então, por exemplo, a partir do momento que eles deixam de utilizar energias meramente para utilizar energia solar,
né, pegam carros que eram somente de combustão, passam a utilizar carros híbridos ou carros elétricos. Então, é um processo de descarbonização. Perfeito, perfeito. E como estão os projetos relacionados a pagamento por serviços ambientais, né? Explique melhor o que são pagamentos por serviços ambientais e como é que está a questão dos serviços ambientais aqui no estado de Sergipe. A gente sabe que tem uma legislação federal e havia uma proposta, uma legislação aqui para o estado de Sergipe, e como é que está em andamento, como é que está funcionando a questão de pagamento de serviços ambientais. Mas antes, né, a gente explica para todos aqueles que estão nos assistindo. Então, quando a gente fala pagar por serviços ambientais, né, então assim, tem que ter alguém que forneça esse serviço ambiental e tem que ter alguém que esteja disposto, ou seja o usuário direto, ou esteja disposto a pagar por esses serviços ambientais, né? Então, a gente em 2021, a gente teve o lançamento da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, finalzinho, dezembro de 2021. Em 2024, a gente teve a regulação do mercado, né, do mercado regulado, né, de crédito de carbono. Em 2015, né, eu participei de um grupo de trabalho junto à SEMAC, né, que na época acho que tinha um outro nome, né, Seridro, não me lembro, mas tinha um outro nome que era a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Então a gente participou da construção, junto com Elísio, com o Valdelício, a gente participou de uma construção de uma proposta da Política Estadual de Pagamento de Serviços Ambientais. Isso tramitou, né, a última informação que eu tive foi que eu acho que tinha parado na PGE, lá da Assembleia Legislativa. E aí, na atual gestão do Fábio Mitidieri, a gente teve, né, foi retomada essa discussão, né, então a gente está trabalhando na construção da PL do carbono, e aí a política estadual que tinha sido proposta, foi incorporada nessa minuta que vai ser a PL do carbono. Então a gente vem trabalhando junto com a SEMAC, junto com a Desenvolve-se, né, e eu participando como pesquisador via UFES, que está nessa construção. Quando a gente fala de pagamento por serviços ambientais, a gente lembra que existem instrumentos de comando e controle, que é a lei. Existem instrumentos econômicos, tanto um quanto o outro, com o objetivo de proteger o meio ambiente. E quando a gente fala de pagamento por serviços ambientais, quando a gente fala de CMS ecológico, IPTU verde, né, a própria descarbonização, a gente fala de instrumentos econômicos de proteção e a gente lembra do princípio do protetor-recebedor. Né? A gente traz uma perspectiva de que você receba para proteger. Saindo dos instrumentos ou somando-se aos instrumentos de comando e controle que já se mostraram insuficientes em relação à própria proteção do meio ambiente. Eu lembro, e aí me permito uma fala, quando eu fiz a minha pesquisa do mestrado, que eu me debrucei sobre toda a legislação protetiva da Mata Atlântica e, logicamente, né, sabendo o que é passível de supressão, o que é passível de compensação, a gente vê muitas possibilidades de se utilizar aquele tipo de vegetação. Então, somando-se àquela legislação, né, a legislação ambiental, é importante a gente trazer também os instrumentos econômicos e o pagamento por serviço ambiental é um deles. Você preserva e recebe. Não é isso, professor? Isso. Foi bem pertinente essa sua colocação, né? Porque nós temos duas coisas distintas, né? Então, mecanismo de comando e controle, né? Então, a gente tem o Código Florestal, Lei de Crimes Ambientais, né? E o que a gente que trabalha com pagamento de serviços ambientais, a gente chegou à seguinte conclusão, né? De que só mecanismo de comando e controle não tem sido eficiente. Que se for pegar a nossa legislação, né, de comando e controle, ela, teoricamente, ela é perfeita. Né? Então mas falta muitas vezes a questão da fiscalização, de como é que você operacionaliza isso, e a gente vê que na prática isso não funciona, e que muitas vezes uma legislação de comando e controle, quando ela é muito restritiva, muito punitiva, ela acaba induzindo as pessoas para a ilegalidade, né? Se ela é muito rígida, a pessoa tem que fazer aquilo, vai cometer aquele crime ambiental e ela vai ficar na ilegalidade. Então, a gente observou que trabalhar com mecanismos, incentivos econômicos para a conservação da natureza é uma forma menos punitiva que trabalhar com mecanismos de comando e controle. Ou seja, quem gera o serviço ambiental ou o serviço ecossistêmico, ele recebe por aquilo,
né? Quem consome ou quem quer contribuir ou pagar para aquele serviço, paga por ele, você gera um mercado, né? E aí nós temos outras questões que são as questões de adicionalidade, né? Então, o mecanismo de comando e controle ele não constrói nada, né? Agora, quando você tem, por exemplo, uma pessoa que adota um sistema agroflorestal, por exemplo, em vez de trabalhar com plantios convencionais, né? Então, ele protege a biodiversidade, ele sequestra carbono, ele filtra mais, gera mais água. Então, ele está gerando uma série de serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, e ele ainda consegue ter o processo produtivo dele, né? Então, a gente vê, mas ele pode também ter uma fonte de receita adicional, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na nossa realidade, né? Na Caatinga de Sergipe, né? Que você tem, que é uma estrutura fundiária de pequenas propriedades, basicamente as pessoas sobrevivem, né? São propriedades de subsistência, com um nível de renda muito baixo, né? Então, se você consegue fazer uma pessoa que às vezes tem, sei lá, seu Zezinho, como eu sempre gosto de usar nas minhas aulas, seu Zezinho tem 10 hectares lá em Poço Redondo, por exemplo. 10 hectares você produz o quê? E às vezes ele tem uma mulher, 2, 3, 4, 5 filhos, né? Então, ele está numa situação de segurança alimentar muito grande. Aí o cara foi lá e desmatou 1 hectare dos 10 hectares que ele tinha de Caatinga. E aí vai a política de comando e controle, né? Então, é justo isso? Aí vai embargar a área, autua uma multa que é calculada por hectare, às vezes que não se consegue pagar. Não é isso, professor? Isso. A pessoa que não tem o que comer, e você ainda vai utilizar um mecanismo de comando e controle em cima dele, punitivo, né? Porque ao invés de fazer isso, você trabalha no sentido assim de pagar a pessoa, olha só, Zezinho, mantenha seu hectare, não precisa desmatar não, que você vai receber pelos serviços ecossistêmicos, serviços ambientais que você está gerando. Por exemplo, seja, vamos pensar em relação a sequestro de carbono, está sequestrando carbono, está ajudando a combater as mudanças climáticas. Então, às vezes ele pode receber até pouco, R$100, mas R$100 no contexto dele é muito dinheiro, é o dinheiro que faz ele ter a comida dentro de casa. Mas sempre foi um questionamento meu, né? Como é que faz? Eu acho muito desafiador essa questão de valorar, de quantificar como seria feito esse cálculo. Ele preserva X hectares. Como funcionaria isso na prática, professor? Porque a gente viu aqui civis e ecossistema, conseguimos entender, mas como seria revertido? De que forma? Como é feito esse cálculo? Né? Como seria? Como ele receberia? Isso é muito desafiador. Para mim, que trabalho na área, pode não ser para os outros, mas assim, eu ainda acho muito desafiador. Então, hoje, eu trabalhei, meu doutorado foi exatamente com essa parte de valoração, né? Então, a gente vê que cada tipo de serviço ecossistêmico, em cada contexto, ela tem um tipo de valoração que você pode aplicar, tá? Então, nós temos valoração pensando em biodiversidade, em relação à água, em relação às mudanças climáticas, né? Então, vamos pensar assim em termos de mudança climática. Hoje em dia, para você fazer qualquer projeto de crédito de carbono, você tem que fazer um processo de validação, né? Ou de certificação, né? Então, os processos de certificação, eles, hoje em dia, o que inviabiliza muitos projetos de crédito de carbono, né? Então, só para você ter noção, se você quiser fazer qualquer projeto de crédito de carbono, só a certificação, mais ou menos, hoje em dia, custa em torno de R$600 mil. Então, a gente considera que, por exemplo, quando trabalha com floresta, se ela tem que ter pelo menos 1.000 hectares de área de floresta para poder a relação, a análise custo-benefício dela ser viável. Tá? Então, isso ainda é um gargalo, né? Então, basicamente, o que eles fazem? Vamos lá, eles medem por hectare o quanto que uma área de floresta, nos diferentes compartimentos que ela sequestra carbono, o quanto que ela está sequestrando de carbono por ano. Vamos imaginar que um hectare de uma área de Mata Atlântica sequestra 10 toneladas de carbono. Então, se a gente fosse considerar que cada 1 tonelada sequestrada por ano no mercado privado voluntário de carbono está em torno de $5. Então, você consegue ter uma renda aí mais ou menos de $50 ano por hectare de Mata Atlântica. Tá? Então, é basicamente isso, né? E aí existem diferentes metodologias para você estimar o quanto que tem em 1 hectare de Mata Atlântica de carbono. Então, da Caatinga, professor? O senhor falou da Caatinga. Da Caatinga também é a mesma metodologia. A gente considera que existem basicamente 4 compartimentos, né? O que existe de carbono no solo, na raiz, né? Na biomassa morta, na biomassa aérea viva. Então existe uma tabela, seria isso? Existem metodologias definidas para cada tipo de serviço ecossistêmico a ser valorado. Em resumo, professor,
Como seria a metodologia para esses cálculos? Para se valorar determinado hectare de área, como seria essa metodologia? Então, vamos pensar só em termos de carbono, que fica mais fácil para a pessoa que está ouvindo, né, entender, né? Então, o carbono, o IPCC, que é o painel intergovernamental de carbono e de mudanças climáticas, né, eles têm metodologias que eles lançam normas. Então, a gente tem, por exemplo, a VM 33. Então, lá tem uma metodologia que diz passo a passo como é que você quantifica e como é que você valora, e depois como é que você vai acompanhando e monitorando. E a gente chama de validação, né? O que é uma validação? É quando você projeta algo e você vai lá confirmar se realmente aquilo ali aconteceu. Vamos pensar assim, você pensa assim, meu carro, né, comprei um carro e a estimativa dele é que ele faz 15 km por litro. Então, como é que você vai validar? Quando você pegar o carro e andar e realmente ver se ele faz 15 km por litro. Tá? Então, é mais ou menos isso. Aí o PCC tem, para cada tipo de situação, né, para cada tipo de bioma, uma metodologia, e lá nessa metodologia a gente observa e utiliza essa metodologia para quantificar e de valorar em relação a quanto que um hectare de floresta, por exemplo, está gerando de sequestração de carbono ao ano. Então, a semana passada a gente recebeu um advogado aqui, Dr. Alberto Vinícius, e ele falou de dano ambiental interino. Então, essa, por exemplo, supressão, né? A supressão da vegetação, a gente falou de mineração, a gente falou de lixão. Então, para se chegar a esse valor da indenização pela responsabilização, a gente faria esse cálculo, faria uma metodologia como essa para se chegar ao valor dessa indenização? Seria dessa forma? Exatamente. Aí existe uma norma da ABNT que ele fala do valor econômico total. Então, o valor econômico total ele pode ser separado em 4 tipos de valores, né? Valor de uso direto, quando você utiliza o serviço ecossistêmico diretamente. Valor de uso indireto, tá? Quando você indiretamente utiliza uma função, um serviço ecossistêmico, um serviço ambiental. O valor de existência e o valor de opção, né? Então, vamos citar aqui, por exemplo, o valor de uso direto, né? Então, quando você vai numa área que se coleta mangaba e você vai lá e retira a mangaba, você está utilizando diretamente um serviço ecossistêmico com um serviço ambiental, tá? Então, mas mesmo na área serviço ecossistêmico, serviço ambiental. Isso. Ecossistêmico que foi a mangaba foi produzida naturalmente. O serviço ambiental porque houve a coleta do homem. Não, serviço ambiental, se de repente a área que ele está coletando a mangaba, ele plantou a mangaba. Entendi, porque você falou de serviços ambientais e ecossistêmicos, então para mim... Porque a coleta pode ser das duas formas. Entendi. Você pode pensar tanto uma área natural como uma área que foi plantada a mangaba. Certo. Quando é plantada a mangaba que você coleta, é um serviço ambiental. Quando é uma área que ocorre naturalmente, você vai lá extrativista, né, é um serviço ecossistêmico. Então, a gente está falando de serviço ecossistêmico. Exatamente. Vamos falar só de serviço ecossistêmico para ficar mais claro. Isso. Né? Então, foi numa área lá natural de mangaba. Quando você coleta mangaba diretamente, é um serviço ambiental direto, é um valor direto, tá? Quando você utiliza, por exemplo, a água que está sendo infiltrada naquela área porque a mangaba é preservada ali, é um valor indireto, tá? Tem aquela área de mangaba, eu não uso para nada, mas eu quero no futuro próximo, quero que essa área exista naturalmente, porque um dia eu quero que meu filho também utilize, né, essa área para coleta de mangaba, tá? Aí a gente chama de valor de opção. E valor de existência é quando você não quero utilizar essa área para nada, não quero que meus descendentes utilizem, mas eu quero que exista uma área para que as pessoas saibam no futuro que existe uma área, que existe a mangaba. Né? Vamos dizer que todas as áreas tenham sido desmatadas, não existe mais mangaba em lugar nenhum. Mas essa área aqui eu quero que ela exista. Então a gente chama de valor de existência, que é um valor altruístico. Então, essas 4 formas de valor, né, é que você utiliza para fazer o processo de valoração de dano ambiental. Tá? Então, quando alguém desmata uma área, por exemplo, vamos falar de valoração de danos ambientais para desmatamento, você, teoricamente, perde esses 4 tipos de valores. E aí você, para cada tipo de valor, você tem uma metodologia diferenciada para ser aplicada. Entendi. E aí, nessa valoração, vai levar em consideração se à época a supressão foi em estágio, se a vegetação estava em estágio inicial, se ela era realmente primária, o que é muito difícil, mas ela é secundária, em estágio inicial, médio, avançado, tudo isso é levado em consideração
pela metodologia. Pela metodologia. Quanto mais preservada a área, maior é o valor que ela tem, valor econômico total. Perfeito. Mais serviços equistêmicos ou serviços ambientais ela gera. Muito bem. Pessoal, tema complexo, mas muito interessante, atual. Eu gostaria que o professor Milton ele fizesse o desfecho, né, desse nosso podcast, falando em geral o que ele aconselha para a população, e aí a gente fala de população, pequeno agricultor, né? A gente está falando aqui, a gente falou de grandes empresas, mas a gente também tem um pequeno agricultor, como ele pode buscar esse retorno financeiro partindo do princípio de proteger para receber. Então, eu acho que a gente precisa, as políticas públicas, eu ainda não sei se o pequeno ou grande produtor, necessariamente, nesse momento, né, ele tem que buscar, mas eu acho que a sociedade como um todo, né, principalmente em relação a pressionando os políticos, né, as políticas públicas voltadas para pagamento de serviços ambientais, elas têm que evoluir. Então a gente tem uma discussão boa a nível municipal, nos municípios, né, como a questão do IPTU verde, né? Nós temos discussões, né, a nível de estado, como a questão do ICMS ecológico, né? E o próprio pagamento, né, pela questão dos créditos de carbono. Então acho que tem evoluído bastante. A própria questão de você ter a discussão na sociedade, que na verdade acho que isso é fruto de amadurecimento das discussões na sociedade. Então eu acho que o que realmente tem que avançar e que tem que a sociedade cobrar, né? Você como um indivíduo comum ou estando representando algum segmento da sociedade, tem que cobrar os políticos em relação à questão da proteção do meio ambiente por meio de instrumentos econômicos como o pagamento de serviços ambientais. Muito obrigada, professor. A gente finaliza mais um podcast e nos vemos no mês de novembro, naquela perspectiva, um podcast uma semana sim, outra semana não. Muito obrigada e nos sigam. Ambiental Podcast. Obrigada, professor. Obrigado.